Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre a BB Seguridade, uma empresa faz tempo que eu não fazia vídeo aqui no canal, então eu resolvi voltar para ela. É uma empresa que é curioso porque ela tem muita atenção, assim, muita gente gosta dela, ela paga bastante dividendo, empresa sólida. Por outro lado, o pessoal que gosta de empresa mais dinâmica, assim, ela acaba ficando meio esquecida. Então acaba virando meio que uma empresa de nicho, apesar de eu acho que a grande maioria do pessoal que investe por longo prazo gosta pela resiliência do resultado, mas por outro lado você não acha tanta informação também sobre ela. Eu vejo muita gente que também não consegue entender ela direito como funciona, então vamos fazer um videozinho sobre o resultado dela. Vocês vão ver que não tem muito o que falar mesmo sobre a BB Seguridade, é bem simples o business dela, né? Eles estão destacando algumas coisas de estratégia, de modernização, principalmente, e digitalização, o que é meio que toda empresa tem que correr atrás, né? Nessa época de hoje, até negócios nada digitais tem que correr atrás, né, de digitalizar. No caso da BB Seguridade, ano passado, ela sofreu um pouquinho de resultado justamente porque o ponto forte dela, né, o ponto principal, né, que vocês têm que tirar da BB Seguridade é a rede de distribuição de seguros do Banco do Brasil, ou seja, ela foi um spin-off da divisão de seguros do Banco do Brasil e, né, virou uma empresa à parte, só que os seguros eles são vendidos basicamente no próprio banco, né? Então na agência bancária ali, quando o cliente vai pegar outro produto do Banco do Brasil, o gerente oferece, enfim, essas coisas vocês sabem como funciona. Então, para a BB Seguridade, acaba ficando muito rentável, porque ela não tem que pagar, ou melhor, não é que ela não tem que pagar, mas o comissionamento reverte para ela, lá na parte da BB Corretora. Então, assim, essa é uma vantagem gigante competitiva, porque um dos principais custos do índice combinado, que mostra a rentabilidade das seguradoras, é justamente o comissionamento, né? Comissionamento e sinistralidade. Eles têm aí uma vantagem, né, sobre essa questão da corretagem, está dentro, né, do banco, muito grande. Então, o que aconteceu no ano passado? Né? A pandemia provocou restrição de circulação, funcionamento. A agência bancária, eu acho que meio que quase sempre ficou funcionando. Era um negócio mais essencial. Só que diminui o volume de gente, né, de uma forma ou de outra. Eu mesmo sei lá quanto tempo que eu não piso dentro de um banco. Então, e as tendências digitais também têm levado as pessoas a usarem menos as agências físicas. Então, ano passado foi um ano meio fraco. A BB Seguridade veio de vários anos estagnada. Aí, nessa última troca de gestão do Banco do Brasil, ela deu um up legal. Aí começou a ter lucros acima de R$1 bilhão por trimestre. E ano passado caiu um pouquinho. Mas caiu um pouquinho. Caiu para 900 milhões. Então, assim, ela é uma empresa bem sólida, bem tranquila. Claro, né, não é a prova de sofrer. Está sofrendo agora um pouquinho com o resultado. Mas tem empresa que sofre e dá prejuízo. Ela sofre e cai 10% do lucro, né? Então, empresa bem sólida. E o digital, ele é bem importante para ela, porque, né, essa questão do Banco do Brasil é ao mesmo tempo uma vantagem e uma dependência. Né? Veio a crise, diminuiu aí o fluxo nas agências, ela sofreu. Então, quanto mais ela crescer e acelerar digital, né, mais ela anda com as próprias pernas. Depende menos do banco em si, né, o que é uma coisa positiva. Sempre vai ter agência do banco. Enfim, uma hora as coisas vão melhorar, né? Vai voltar um fluxo mais normal, mesmo fechando a agência física, né? Mas vai ter uma atuação mais tradicional. Só que o que ela crescer de digital fica para ela de legado, né? Então esse é um ponto importante daqui para frente, tá? O que mais? Então eles falam bastante digital, né? Nos canais que estão crescendo. Hoje 8% das vendas são 11%, desculpa, das vendas são canais digitais, é bastante, tá? Para algo que meio que não existia, ou praticamente não existia até muito tempo atrás, é muito 11%, né? Você vê a empresa de varejo, né, acelerando, investindo em digital para ter 15, 16, 17% das vendas online, eles têm 11%, né, sendo que o core business deles são as agências, né? Então, muito positivo, né? O NPS, né, vem melhorando também, o que é legal, e estão desenvolvendo novos produtos. Então, nesse ponto, assim, é bem legal ver né, essa migração digital deles. O que mais? Transformação digital de novo, diversificação. Essa diversificação de canal é justamente o que eu estava falando, né?
você não depender apenas do gerente do banco lá vender o seguro, né, o pessoal da agência, enfim, mas criar novos canais e tal, atingir de repente um público distinto, né? Isso é bem interessante. Além de inovação, né, de TI, de venture capital, startup, é bem legal também, tá? Então, no trimestre, desenvolvimento sustentável, soluções de proteção, toda a parte ESG aqui, bacana. E aqui dá para a gente ver um pouquinho dos impactos, né, da Covid. Esse trimestre acabou sendo impactado, a gente já vai ver mais pela frente. Os seguros nem tanto, né? A indenização de seguro de vida não é tão grande assim, 80 milhões para eles não é muito. Mas chamou atenção aqui, ó, na Previdência, né? Com as mortes, né? Muita gente, assim, teve a Previdência, você vai investindo ao longo da vida. E, enfim, você se aposentar, você fica lá com rendimento, ou então, em caso de falecimento, né, esse investimento vai direto para um beneficiário. Então, esse valor, sim, é relevante, 500 e poucos milhões de reais. Eu arrisquei tudo por cima aqui. Né? Então, né, parecia que não ia fazer diferença, mas acabou que um pouquinho impactou sim, tá? Bom, vamos ver os números da BB Seguridade. O negócio dela é muito simples, a gente viu, né? Uma seguradora, na verdade, ela é uma holding. Já falo aqui das diferentes divisões, mas é a holding que tem algumas das divisões de seguro do Banco do Brasil. Lembrando que eles escolheram as mais rentáveis, outras, né, eles venderam uma parte para a Mafre e tal. O que mais? Né? Eu tinha comentado que estava vindo aí um lucro na casa de 1 bilhão, mais ou menos. Né, naquela retomada da última gestão. Então esse primeiro trimestre de 2020 veio bom até, né? Quase voltou ao normal. A gente depois vê um gráfico lá com a evolução. Sofreu um pouco mais no comecinho da pandemia, mas aos poucos vem voltando. Né? Esse crescimento em cima do ano anterior não é tão relevante porque, enfim, foi bem ruim. Não bem ruim, né? Mas foi ruim a base do ano passado. Então, assim, ainda tá mais ou menos, tá? Pra falar a verdade. Melhorou em relação ao auge da pandemia, mas ainda não voltou o que era antes. Essa é o resumo do resumo. Tá? Então, eles estão voltando a crescer um pouco, os prêmios, a captação. Lembrando, né, que no momento que piorou a crise lá da pandemia, tudo isso foi impactado, né, de uma forma ou de outra, mesmo com os canais digitais. Então, aqui a gente consegue ver bem aí a evolução do resultado. Primeiro, ela tem dois tipos, vamos dizer assim, né? Dois resultados distintos. Um é operacional, que são os seguros em si, e o outro é financeiro. O que é o resultado operacional? O resultado operacional é o resultado do seguro, ou seja, ela recebe lá o prêmio do seguro, ela vai pagar a sinistralidade que ela precisar pagar, né? Se for o caso do seguro de vida, quando as pessoas morrerem, ela paga. Se for seguro patrimonial, se tiver um sinistro, ela paga. Mais o comissionamento, que no caso, né, ela fica com a BB Corretora, e mais as despesas administrativas. É isso, o resultado é o operacional. Então, é os prêmios menos tudo isso que eu falei, todas essas despesas. O financeiro é o seguinte, como via de regra, esses recursos, esses seguros, eles são front-loaded, ou seja, o cara vai lá e paga o seguro, ou paga parcelado em algumas parcelas, e depois fica coberto por um período. Então, o desembolso dos sinistros ele vai acontecendo aos poucos, né? À medida que os sinistros vão acontecendo. Então, enquanto não acontece, a empresa fica com essa grana. Essa grana ela vai pagar em algum momento de sinistro, né? Vamos imaginar que você tem uma taxa de sinistros estáveis. Em algum momento, aquela parte do dinheiro você vai pagar, né? Para quem tiver as apólices de seguro. Só que enquanto isso não acontece, a empresa investe esse dinheiro e ganha o resultado financeiro. Por isso que para ela, o resultado financeiro é mais importante que para uma empresa comum. Inclusive, em relação a outras seguradoras, o resultado financeiro ele pesa mais para a BB Seguridade, porque são seguros, os seguros que ela trabalha são seguros de prazo mais longo, assim, né? Enfim, né? Você tem lá seguro de vida e tal, não é um negócio mais... O seguro, por exemplo, da Porto Seguros, que é de veículos, ele é mais dinâmico, né? Você vai lá, faz, renova todo ano, já tem acidente, então a empresa não fica com aquele float lá rendendo tanto assim. Mas, enfim, né, expliquei os dois. Em relação ao operacional, aquilo que eu comentei, ela estava lucrando tipo aqui, ó. Não, aqui talvez seja muito alto, tipo aqui. Estava o patamar de lucro dela. Então, logo no começo da pandemia deu uma queda importante, que persistiu, e aos poucos começou a recuperar, né?
a ideia era estar voltando ao normal aqui, né? Deu uma piorada, para falar a verdade, do quarto trimestre para o segundo, então a trajetória de retomada foi impactada, a gente já vai ver, inclusive, pela própria Covid, né? Interessante isso. Mas é isso, né? Esse é o impacto da crise, algo em torno de 1 bi e pouquinho, cair para 800 milhões, né? Bem aceitável. E mais, o resultado financeiro, esse é bem mais volátil. Por quê? Porque a empresa pega essa grana e ela investe, né? Ela tem, para ganhar dinheiro, ela tem que investir. Mas as opções de investimento, elas são limitadas. Você não pode investir em nada muito agressivo. E vai que você perde essa grana, você vai pagar os seguros como? Então a empresa tem que fazer um seguro, via de regra, conservador. A própria SUSEP, ela tem as regulações, ela não deixa as seguradoras investir do jeito que elas quiserem. Tem bastante regulação. Então boa parte dos investimentos aqui vai ficar em títulos públicos, tá? Na prática. A grande maioria. E o que acontece, né? Muitos deles IPCA, né? Geralmente a maior parte é dos IPCA. Então, quando a gente tem um movimento de queda de juros importante, que foi o que aconteceu ano passado a gente viu a taxa de juros cair lá na lona e agora está voltando um pouquinho, esses títulos são precificados pelo mercado, né? Todo mundo sabe isso. Basta olhar para sua carteira de renda fixa e ver o que aconteceu com os seus TD IPCA. Então, na parte da trajetória, por isso que está tão volátil o resultado. Cai o juro, reprecifica, joga para cima. Aí o juro está mais baixo, os pós-fixados rendem menos. Então fica, né, esse patamar aí meio irregular, mas é o resultado de curto prazo. No longo prazo, eles vão ganhando mais ou menos ali, né, o que estiver rendendo, né, a taxa básica de juros, tá? Então é por isso que fica tão irregular assim. O resultado da BB Seguridade, ele é bem sólido. Mas quando você tem essas marcações do mercado, aí cai de uma vez, aí né, reconhece, aí depois volta a subir, o mercado enxerga juro futuro subindo, aí depois cai. Então é um pouco bagunçado, mas a empresa está sólida, esse que é o mais importante. Agora a gente vai ver cada um dos segmentos da BB Seguridade. Lembra que eu falei que ela é mais ou menos uma holding, tá? Então ela não é uma seguradora pura. Por que uma holding? Ela tem várias subsidiárias lá dentro. A Brasilseg, onde ficam os seguros propriamente ditos, né? Seguro de vida, prestamista, rural, residencial, empresarial, habitacional. E ela meio que escolheu os mais interessantes, né? Ela vendeu alguns tipos de seguro, por exemplo, de veículos, né? A BB Seguridade vendeu para a Mafra lá atrás. Então aqui a gente vê a evolução dos prêmios, mais ou menos, né, que a gente tinha visto. Estava meio baixo, mas depois voltou a recuperar no ano, agora deu uma pioradinha, aí dá uma variada conforme o tipo de seguro também. Na média fica bem sólido, a gente vê que não tem muita alteração, né? Comissionamento, das despesas, índice combinado. Mas a sinistralidade, olha só, né? Um aumento importante no primeiro trimestre, com um impacto de Covid, né? Isso aqui, a diferença entre a linha sólida e a pontilhada é justamente ocorrências de Covid, né? Seguro de vida. E é importante, né? Não negligenciável o impacto. A gente já vê um gráfico aqui, esse primeiro trimestre foi disparado aqui, onde teve o maior número de mortes, né? Então a gente até desenhou uma curvinha, já começou a piorar, mas parece que já está ameaçando subir de novo, né, a curva. E aí impactou o resultado da empresa. Você vê que a rentabilidade, que é o índice combinado, comissionamento, são os prêmios, que a gente viu aqui no anterior, os prêmios, menos, né, o comissionamento, as despesas, né? E eles não colocam aqui as administrativas. Despesas gerais administrativas, comissionamento e sinistralidade. São esses 3 itens aqui que somam as despesas e você tira dos prêmios emitidos para chegar ao resultado de seguro, né? Mais o resultado financeiro, que geralmente se mede à parte para tirar um pouco daquela volatilidade. Quando você soma tudo, né, você vê que aqui esse é o lucro líquido, é o resultado final, que é razoavelmente estável, né? Apesar de aqui mudar um pouco, mas ele vai ficando mais ou menos estável, nada demais. Quando tiver a pandemia, o resultado dela não vai andar muito forte, né? Vai ficar tipo por aí, né? Taxa de juros está meio vacilante ali, né? Caiu na lona, agora está ameaçando subir, não sabe até quando vai subir.
E os prêmios ficam um pouco limitados pela situação que a gente está, né? Mas enfim, como eu falei, não está sofrendo, tem outras empresas que sofreram muito, ela vai indo um pouquinho pior, mas vai indo. A gente já viu o impacto do Covid, né? Importante. Brasilprev, essa é outra subsidiária que trabalha com previdência. Previdência não é seguro, né? Previdência é basicamente um investimento, vamos falar a verdade, né? Você vai pagando ali, você escolhe o fundo, na prática quase um fundo de investimento. O que muda é lá no final, se você escolhe resgatar ou transformar aquilo numa renda vitalícia, uma renda programada, ou enfim, quando a pessoa vai, falece, aquilo fica para o seu beneficiário. Mas no fundo, isso aqui é uma gestão de fundos, tá? Isso aqui parece muito mais que uma gestão de fundos do que com seguro. Então por isso que eu falo, não dá para comparar muito a BB Seguridade com outras seguradoras, porque tudo bem, a Brasilseg é o principal resultado dela, né? A gente vai ver aqui um lucro de 300, 400 milhões mais ou menos, mas ela tem muita coisa lá que não é, tá? E aqui não tem muito segredo, as contribuições também mais ou menos, né? Não estão se recuperando. Enfim, né? E é isso. Aqui a empresa ganha como? Com a taxa de gestão. Então você aporta lá na sua previdência, você faz lá o seu aporte mensal, anual, esporádico, que seja. E como que o Banco do Brasil Seguridade ganha? Cobrando uma taxa de administração naquele fundo que está aplicado à sua previdência. Basicamente é isso. Então, umas taxas baixas. E aqui é a mesma coisa dos outros. Está meio devagar as captações, né? Como que cresce o resultado da Brasilprev? Aumentando as contribuições. Quanto mais aumentar, né, maior vai ser esse volume administrado e aí a taxa de gestão vai proporcionar, né, impacto maior. Então, a gente vê como as contribuições não sobem muito, o volume também não sobe muito, o resultado fica meio flat. E o financeiro é a mesma dinâmica que a gente viu na Brasilseg, né? O resultado financeiro tem lá esse bolo desse patrimônio aqui, são as reservas, ficam investidos. A diferença é que aqui fica a gosto do cliente, né? Ele pode ir lá e botar na previdência deles em renda variável, em fundos do tipo. Mas a maioria ainda é renda fixa também, títulos públicos também. Então, tem a dinâmica muito parecida. Se você olhar isso aqui, né, vai ser muito parecido com o resultado financeiro da Brasilseg, né? Claro, o patamar é diferente, mas parecido, né? Com o que aconteceu. E aí, o lucro líquido, né, é o resultado da taxa mais o financeiro, no caso. Também, né, dá uma balanceada, mas como você soma um com o outro fica estável. Terceira subsidiária deles, Brasilcap, e aqui trabalha com capitalização, que é um absurdo, né? É um roubo com os coitados clientes do banco. Que, assim, é um negócio de menor monta, né? Você vê que lucra aí 30, 40 milhões, ao contrário de aqui que é 200, 300 e aqui é 300, 400. Esse aqui é dinheiro de graça para o Brasil Seguridade, né? Porque capitalização é ridículo, é basicamente, né, uma doação para a empresa. Enfim, é a mesma dinâmica, né? Arrecadação, como é que isso contribui para o resultado? Basicamente a arrecadação, né? Tem o resultado financeiro também, de float, mesma coisa, né? O cara põe lá, fica capitalizando para ele resgatar depois, né, aquilo corrigido. Meu Deus. E mesma dinâmica, né? Também não está aumentando muito, capitalização também o flat. Aqui eu acho que tá até bom, né? Porque a capitalização com certeza depende mais da agência bancária ativa, né? Então pode ser que no longo prazo a BB Seguridade perca um pouco nessa linha, mas tá tranquilo, também não é nada demais. Tá aí meio flat a arrecadação, resultado financeiro nada demais, tá aí. Brasilcap. E por último a parte de corretagem, né? Você é obrigado, todo seguro no Brasil, ele tem que ter uma corretagem, né, acoplada ali junto. Então você tem que pagar ali uma corretagem para um corretor. E só que a BB Seguridade é tudo integrado. Então essa é a grande vantagem, né? Aquela taxa de comissionamento que eles pagam aqui, ó, na Brasilseg, né, isso aqui, vira resultado da BB Corretora, tá? Então essa é a grande vantagem da BB Seguridade, né? Tá dentro do Banco do Brasil e aí a corretagem fica para ela enquanto o gerente do banco que está vendendo o seguro, né? Ela não precisa contratar corretores independentes e tal, que saem correndo atrás dos clientes.
né? Ela distribui dentro no espectro do próprio banco. A corretagem, ela vai seguir o resto dos seguros lá, né? Da Brasilseg principalmente. Então, também está meio flat, né? E aqui não tem que se falar como que ela ganha com a corretagem, justamente com aquele índice de comissionamento, né? Que fica ali, ó, tá mais ou menos estável. Então, o lucro aqui fica mais ou menos estável. Vai direto margem líquida. Ah, margem alta é porque é corretagem, é serviço. Então fica tudo tranquilo, lucro mais ou menos estável. E é isso, essa é a BB Seguridade. Esses são os diferentes segmentos dela. A gente viu que se somar, né, a Brasilprev com a Brasil, o maior segmento individual de resultado é a parte de corretagem, ó, lucro na casa de uns 500 milhões. Justamente porque é um serviço ali, né, atrelado. E se somar a Brasilprev e a Brasilcap, dá quase a Brasilseg. Né? Então não dá para comparar a BB Seguridade assim, pau a pau com uma seguradora. Porque, né, tem mais coisa ali, capitalização diferente, previdência diferente. Tem essa questão da distribuição dentro do Banco do Brasil, por isso que o índice combinado dela é maior. Então, a BB Seguridade ela é uma empresa muito sólida, né, muito tranquila, mas isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é a solidez, né, a gente viu uma crise que impactou o negócio dela, né, porque fechou as agências e tal, e ela caiu 10% o resultado, 10%, 15%, né, tranquilo. Esse é o ponto positivo. O ponto negativo é que ela é uma empresa que não cresce muito, né? Baixo crescimento. Porque não tem muito de onde ela inventar, né? Como é que ela vai vender mais seguro? Ela meio que já vende ali, né? O que dá para vender nas agências do banco. Então, fica difícil para ela crescer assim só, números bons de crescimento, aquele crescimento, né, constante, né? A hora que tá mais favorável, o pessoal vende mais, ela dá uma subida de resultado. O resultado financeiro às vezes dá uma piorada. Né? Lá no meio da década passada, o resultado financeiro era mais da metade do resultado. A gente tinha taxa de juros muito alta. Né? Então, ser segurador naquela época era muito rentável, porque o float pagava sozinho as operações. Né? Hoje já tem uma taxa mais baixa mesmo com esse crescimento. Então é isso, acho que o grande problema da Seguridade é a expectativa. Né? Não sei se o pessoal espera que ela vá, né, crescer. Eu vi que eu fiz o vídeo hoje que muita gente estava falando dela, pedindo ela. E não aconteceu nada demais, a gente viu aqui, né? Um resultado bem normal. Mas eu vi a cotação da empresa que deu uma caída boa esse ano. Mas é isso, ela vai ficar variando a cotação pela, né, taxa de juros, pela precificação ali de risco, mas geração de valor mesmo da empresa é bem pequena, né? Gradualmente ao longo do tempo. Então, né, a grande questão com eles é você ter a expectativa correta. Opa, escrevi errado a expectativa. Né? Não adianta você esperar que ela vai ser uma mega empresa fantástica, crescimento, inovadora. Não, é um negócio simples, que vai aos poucos. Ah, quando a cotação dela vai de 20 para 29, a galera anima. Uau! Mas foi só a cotação, pessoal. Depois volta um pouco, depois sobe demais. Né? Ela vai ficar meio que assim, espera-se que no longo prazo, assim para cima. Mas se você fosse normalizar, né, vai ser um crescimento suave ao longo do tempo. E não de 20 a 29 de uma vez e uau. Né? Então, você tem que ter expectativa que é uma empresa pé no chão. Não é uma empresa que vai te entregar um resultado, que você vai rir de orelha a orelha. É aquela que você deixa guardadinha na carteira e não vai te decepcionar. Tá? Acho que era isso, né? Falamos mais em detalhes aí sobre como é que é o negócio. Não tem muito que ficar vendo na BB Seguridade, né? O resultado dela é bem previsível, né? Bem tranquilo. É uma empresa com esse perfil e tem muita gente que gosta desse perfil para você ter na carteira. Não adianta ficar esperando muita coisa que não vem, né? Vem aos poucos, vem devagarinho. Ok, pessoal? Então por hoje é só. Grande abraço a todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!